Oi! Hoje vamos te ensinar como funciona a hipérbole. Hipérbole é uma figura obtida por secções em um cone. Devido a isso, faz parte das denominadas cônicas. Portanto, a hipérbole é o lugar geométrico dos pontos do plano para os quais a diferença das distâncias a dois pontos fixos, focos, é constante e menor que a distância entre os pontos fixos. Vamos explicar melhor. Ao escolher um ponto da hipérbole, a distância desse ponto até um dos focos menos a distância desse ponto até o outro foco dá um certo valor. Valor no qual é o mesmo para qualquer ponto da hipérbole, que você tome e repita o procedimento. Ou seja, faça a distância desse ponto até um dos focos menos a distância desse ponto até o outro foco. Para todos os pontos da hipérbole, a diferença da distância aos focos é constante, dá o mesmo valor. Sendo assim, a hipérbole calcula a diferença das distâncias aos focos, o que é constante. Bom, agora temos essa hipérbole, essa figura formada por duas curvas que são parábolas. Então temos dois focos, foco 1 representado por F1 e foco 2 representado por F2. Consideramos como F1 e F2 o foco de cada parábola. Agora vamos escolher dois pontos da hipérbole. A partir da definição que vimos no início, a distância do ponto A até o foco 1 menos a distância do ponto B até o foco 2, dá a mesma distância do ponto B até o foco 1, menos a distância do ponto A até o foco 2. Assim, eu pego o módulo dessas diferenças, porque tanto faz a ordem, então essas diferenças são constantes, dão sempre o mesmo valor, que vale 2A. Esse 2A é a medida do eixo real da hipérbole, obtendo a seguinte conta. Vamos observar melhor aqui no próximo desenho. Então, aqui estão os focos da hipérbole. Observem que o eixo onde estão os focos, esse eixo na horizontal, corta a hipérbole em dois pontos, o que forma os vértices dela. Então, o eixo real da hipérbole é esse segmento que possui as extremidades que são os vértices. Na figura, podemos observar, então, todas as marcações dos vértices. Logo, a distância dos vértices 1, representado por V1, até o vértice 2, representado por V2, é o eixo real, que equivale a 2A. A metade desse eixo real, o ponto médio desse segmento, é o centro da hipérbole. Portanto, de cada um dos vértices da hipérbole até o seu centro, temos uma distância que mede a metade do eixo real. Agora vamos falar do eixo imaginário da hipérbole. Olha aqui no desenho, essa linha vertical pontilhada que corta o eixo horizontal e passa cruzando o eixo real é o eixo imaginário. Então, o ponto onde se cruzam o eixo real e o eixo imaginário é o eixo central da hipérbole. A medida do eixo imaginário é 2b.
Portanto, do centro da hipérbole andando b para cima e b para baixo, chego nas extremidades do eixo imaginário. Esse eixo recebe esse nome por não encostar na hipérbole. Já o eixo real intercepta na hipérbole nos vértices. Muito bem. Em uma hipérbole, temos também a distância focal, que nada mais é do que a distância entre os focos. A medida dessa distância vale 2c. E a semidistância focal, que vale c, é do centro da hipérbole até cada um dos focos. O c, além de ser a distância do centro até os focos, é também a mesma distância de um dos vértices da hipérbole até um dos extremos do eixo imaginário. Bom, pegando aqui do vértice 2 até a extremidade superior do eixo imaginário, essa distância também vale c. Assim, dá para se formar um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é c, e os catetos A e B, as medidas dos semi-eixos. Semi-eixo real, que é o semi-eixo imaginário, que é B. Disso vai surgir a seguinte relação: c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Aplicamos Pitágoras nesse triângulo retângulo. E a razão entre c e a dá a excentricidade da hipérbole, que é representada pela letra E. E fique E é igual a c sobre a. Bom, agora veremos a equação da hipérbole, as equações que descrevem uma hipérbole no plano cartesiano. Então, temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é quando o eixo real for paralelo ao eixo x. E a segunda possibilidade é quando o eixo real for paralelo ao eixo y. Quando esse eixo real for paralelo ao eixo x, o desenho estaria na vertical, né, nesse formato, onde o eixo real vai ser horizontal. Mas quando o eixo real for paralelo ao eixo y, o desenho estaria na horizontal, onde o eixo real seria vertical. Quando o eixo real é paralelo ao eixo x, nós temos a seguinte equação. Vamos lá, então, vai ficar x menos xc sobre 2 ao quadrado, tudo isso ao quadrado, menos yc sobre b quadrado, tudo isso também ao quadrado, igual a 1. E a gente tem a equação para quando for paralelo ao eixo y, que fica um pouquinho invertido, né? Em relação à outra. Vai ficar y menos yc sobre a ao quadrado, tudo isso por 2, menos x menos xc sobre b ao quadrado, tudo isso também sobre 2, que fica igual a 1. Bom, para a gente identificar e saber qual das equações a gente vai precisar usar em uma situação problema, nós temos uma dica. Então, aqui na equação de x, nós temos, né, x menos xc sobre a ao quadrado, tudo ao quadrado. Antes dessa continha, a gente não tem nenhum sinal, né? Então, a gente entende isso como positivo. E depois, para começar o y menos yc, nós temos o sinal negativo. Então, a gente vê aqui, né, pelo y, que essa é a parte da conta negativa, né? Porque tá menos y menos yc. Então, a gente sabe que essa equação é a equação de x. E quando for a equação de y, a gente sabe que o número negativo, né, a continha que vai ser negativa é a do x, né, que a gente pode ver ali que tá aqui na segunda parte da equação do y, menos x menos xc. Bom, agora a gente vai resolver aqui um exercício para a gente mostrar como a gente aplica, né, essas equações e como a gente resolve um exercício de hipérbole. Então, nós temos aqui um exercício que está pedindo, né, os vértices, os focos, a excentricidade. Então, a gente vai estar resolvendo aí e fazendo tudo o que o exercício está pedindo. Então, nós temos aí a equação y ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado sobre 25 igual a 1. E nós podemos notar que o centro da nossa hipérbole tem coordenadas 0 e 0. O centro dessa hipérbole é a origem do plano cartesiano, porque é só o x, porque o x ali está só ao quadrado e o y só ao quadrado também que está em cima. Então, é porque o x e o y valem 0. Então, vemos que o termo negativo, né, como a gente acabou de ver lá, é o termo menos x ao quadrado sobre 25.
Então, a gente vai cair na segunda equaçãozinha, porque o eixo real é paralelo ao eixo y, né? Que está embaixo do termo negativo. Ah, perdão. Quem está embaixo do termo negativo é sempre o b ao quadrado. Então, a gente sabe ali que b ao quadrado é igual a 25. Portanto, o b é igual a 5. E quem está embaixo do termo positivo é o a ao quadrado. Então, ali a gente vai ter a ao quadrado que é igual a 4. Então, a é igual a 2. Então, a gente tendo o a e o b, a gente vai conseguir achar o c. E a gente vai usar aquela relaçãozinha que a gente viu no começo, que era c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, ali a gente substituindo, o nosso a ao quadrado era 4 e o nosso b ao quadrado é 25. Assim, a gente obtém o número 29, que vai dar a raiz de 29. Então, descobrindo todos esses valores, a gente já pode achar a excentricidade, né? Que a gente vai calcular também com aquela formulinha que a gente viu no começo. Então, vai ficar E é igual a raiz de 29 sobre 2. Então, aí a gente descobriu a nossa excentricidade. Agora, a questão pede os focos e os vértices. Então, vamos pôr aqui no planinho cartesiano. Então, vamos desenhar aqui que fica mais fácil. Então, pela equação, eu sei que o eixo real é paralelo ao eixo y. Então, a gente também sabe que as nossas coordenadas são 0. Então, o que facilita o nosso exercício. Então, a gente vai andar 2 para cima e 2 para baixo. Aí, a gente vai ter um ponto 0 e 2, né? Para cima ali do nosso eixo x. E vamos ter 0 e menos 2. Lembrando que esse ponto, que é o Czinho, é o nosso centro, né? É o centro aí da nossa hipérbole. Bom, então a gente achou aí os vértices. Agora a gente vai achar os focos partindo do centro e andando raiz de 29 para cima e para baixo. A raiz de 29 é um pouquinho maior que 5. Então a gente coloca ali e vai dar para cima 0 e raiz de 29 e para baixo 0 e raiz e menos raiz de 29, certo? Então, aí a gente achou os vértices e os nossos focos. E a partir disso, a gente consegue esboçar o desenho da nossa hipérbole, né? Que fica aí na horizontal, tendo o eixo real na vertical.